Meus pais me rejeitaram 11 dias após o funeral do meu marido. Na mesma noite, meus sogros nos acolheram. Anos depois, vendi o rancho por $100. Assinei a escritura transferindo o rancho de volta aos meus sogros e deixei meus pais na primeira fila. Sem olhar para o carro, minha mãe disse: "Você precisa resolver sua vida, Beth. Não posso assumir seus problemas agora." 11 dias após enterrar meu marido, 2 bebês de 1 ano presos nas cadeirinhas do meu caminhão, ao fim da entrada da casa dela. $412 na minha conta corrente. O que eu sabia exatamente porque contei naquela manhã no estacionamento do posto de gasolina. Do mesmo jeito que você conta as coisas quando suas mãos precisam de algo para fazer e seu cérebro parou de funcionar direito. Eu dirigi por 6 horas para chegar àquela varanda. Eu tinha colocado o que coube. Eu me convenci o caminho todo que ela diria sim. Afinal, o que pensar quando não há para onde ir e quem te espera é sua mãe? Ela me viu parada ali, sem dizer nada. Ela entrou, a luz da varanda se apagou e fiquei no escuro ouvindo cigarras, a estrada distante e 2 bebês que ainda não sabiam que o mundo não seria como prometi. Levei as 2 cadeirinhas de volta para o caminhão, uma de cada vez, como se faz sem ajuda. Depois sentei no banco do motorista e não chorei, o que ainda me surpreende. Acho que eu já tinha passado do ponto em que chorar é uma resposta. Eu estava funcionando em algo mais básico do que emoção, puro movimento para frente. A necessidade animal de encontrar um lugar seguro antes de escurecer. Fui a um posto da pressão arterial a 6 quilômetros e liguei para Ruth Calloway, minha sogra, mas não para pedir nada. Quero deixar isso claro. Liguei para ela porque já tinha tentado tudo e precisava ouvir alguém que não me visse como um problema. Eu não tinha plano nem roteiro. Ela atendeu no segundo toque. Ouvi meu nome e fiquei em silêncio. Ela perguntou onde eu estava, respondi e ela pediu para eu não sair. 41 minutos depois, o caminhão de Walt Calloway chegou ao posto pressão arterial e parou ao lado do meu. Ele desceu, foi direto à minha porta traseira e começou a transferir as cadeirinhas com a habilidade de quem nunca faz nada pela metade. Ruth se aproximou da minha janela. Ela trouxe a colcha de estrelas azuis da cama de infância de Daniel, que lavou, dobrou e guardou no baú de cedro por razões que nunca perguntei. Ela enrolou minha filha Claire nela ali mesmo, sob as luzes fluorescentes de um posto pressão arterial às 9 horas da noite, e enrolou meu filho James em seu próprio casaco e colocou uma travessa quente de comida nas minhas mãos. Ela tinha trazido uma travessa. Ela estava cozinhando quando eu liguei. Ela apenas trouxe e disse: "Coloque mais 2 pratos. Agora são nossos." Sem condições, sem falar sobre adultos lidando com isso, sem sugerir que era temporário ou que haveria conversa futura sobre prazos e acertos. 7 palavras. Segui as lanternas traseiras deles por 40 milhas até Cedar Hollow, Texas, sem olhar para trás. Isso foi há 8 anos. O que ocorreu entre aquela noite e a manhã que vou narrar é a verdadeira história. Mais longa, silenciosa e difícil que qualquer momento isolado. Mas antes, você precisa saber sobre a varanda. Guarde na memória a luz da varanda se apagando, pois tudo depois depende disso. Sou Beth Calloway e mantive o sobrenome de Daniel, dono desta terra. Eu cresci nos arredores de Amarillo, em uma família que era funcional em todos os aspectos visíveis e vazia nas formas que levam décadas para você conseguir nomear. Meu pai, Gary, gerenciava uma empresa regional de distribuição de materiais de construção. Minha mãe, Diane, cuidava da casa e da vida social da família com a energia de quem sabia que as aparências eram uma moeda. Meu irmão Travis, 2 anos mais novo, sorriso fácil e charme que parece calor humano até perceber ser uma ferramenta. Sempre recebia o benefício da dúvida. Eu era a responsável, o que em famílias como a minha significa ser quem recebe menos ajuda porque já demonstrou que não precisa. Conheci Daniel Calloway aos 23 anos em um leilão de gado em Lubbock, frase que pode ser tanto a mais texana quanto a mais romântica, dependendo do ponto de vista. Ele era alto, quieto e entendia mais de manejo de pastagens e solo do que qualquer um que conheci. Casamos após 11 meses, Walt e Ruth nos deram 80 acres em Cedar Hollow de presente. Terreno com açude, poço ativo e celeiro precisando novo telhado. Daniel e eu levamos 5 anos montando uma criação de cavalos quarto de milha ali. Trabalhávamos lado a lado do jeito que as pessoas trabalham quando estão construindo algo que importa, com total dedicação, sem ficar contando pontos. Quando os gêmeos nasceram, tínhamos 30 cavalos, reputação em 3 estados e um plano de negócios para a próxima década, escrito em um bloco amarelo, discutido e revisado 2 vezes. Daniel teve dor de cabeça numa manhã de terça em abril, que era um aneurisma cerebral. Ele partiu na tarde de quinta-feira, e tudo o que planejamos naquele bloco amarelo virou algo que eu teria que construir sozinho. Aos 29 anos, com 2 bebês de 1 ano e uma criação de cavalos que não funcionava sem alguém no comando, pensei em ligar para minha mãe por 4 dias. Depois, preparei o caminhão e fui à varanda dela. Você sabe como terminou. No primeiro ano em Cedar Hollow, sinceramente quase fui destruída de todas as formas, exceto financeiramente. Walton e Ruth nos deram o quarto dos fundos com janela para o pasto sul e o velho carvalho com o balanço de corda que Daniel usou até os 14 anos. Eu colocava os gêmeos para dormir à noite e sentava naquela janela, tendo aquela experiência específica do luto em um espaço pequeno, que é o fato de você nunca escapar dele porque está sempre cercada pela pessoa que perdeu. Os rostos dos pais,
cores, as mãos da mãe, o andar do pai. Daniel estava em toda a casa, e eu precisava disso, mas nem sempre suportava. Mas Ruth aparecia de manhã com café antes mesmo de eu pedir, e Walt cuidava dos horários das mamadeiras quando eu estava sem dormir, e nenhum dos dois jamais me fez sentir como um peso ou uma visita. Eu era família. Os gêmeos eram família. Isso não era uma classificação temporária. Walt me disse que eu iria reconstruir isso parado na cerca, olhando os cavalos, falando como sempre fazia, como um fato. Daniel construiu metade, você a outra. Você sabe o que faz. Eu sabia também. Levei 6 meses para lembrar disso. No 7º mês, contratei meu primeiro funcionário, Marcos Torres, 24 anos, criado em um rancho perto de Midland. O trabalhador que chega 15 minutos antes por caráter, não por estratégia. Ele permanece comigo e gerencia o programa de reprodução com especialização superior à minha nas áreas que deleguei. Contratei o 2º funcionário no 10º mês e o 3º no 14º. Fiz um empréstimo empresarial de $47 mil no First National Bank de Cedar Hollow, aprovado por Carol Bridger, gerente de crédito com 19 anos de experiência em empréstimos agrícolas, e que analisou meu plano operacional com a atenção focada de quem sabia exatamente o que estava vendo. Usei esse dinheiro para expandir o quadro de Garanhões e construir uma segunda arena de treinamento. Com 3 anos, a operação já era lucrativa. Com 5, muito mais. Com 7 anos, eu tinha construído algo pelo qual as pessoas viajavam de 4 estados de distância para fazer parte, e eu tinha feito isso nos 80 acres que Walt e Ruth nos deram no dia do nosso casamento. E eu fiz isso trabalhando de uma forma que só posso descrever como a maneira que você trabalha quando faz isso por alguém que não está mais aqui para ver. Eu fiz isso por Daniel. Todo ano, cada potro e cada recorde registrado nos livros. Travis ligou no 3º ano. A franquia de academias dele, com 3 unidades espalhadas pelo DFW Metroplex, construída em cima do conceito de atletismo funcional e uma estética de marca que apostava forte no Instagram, estava perdendo dinheiro numa velocidade que surpreendeu até ele, o que já diz muito sobre o relacionamento dele com o planejamento financeiro. Ele precisava de um empréstimo ponte. Tinha $90 mil, ele disse. 12 meses, ele disse. Condições fáceis, taxa de família. Ele deu aquela risada fácil dele enquanto falava. Travis sempre ria de um jeito que parecia que tudo estava resolvido. Fiquei em silêncio após a risada e disse: Travis, eu ajudo pessoas que apareceram. Ele parou de rir. O que isso significa? Significa que ajudo pessoas que apareceram. Você sabe do que falo. Beth. A voz dele ficou suave e razoável, como quando quer reformular algo. Foi uma época difícil para todos. Mamãe e papai estavam, eu lembro bem, lembro especificamente. Não julgue a família por um momento ruim. Não foi só isso. Eu estava com bebês de 1 ano na caminhonete. Tinha $400 e ela apagou a luz. Você exagera. Não. Estou sendo precisa. A diferença. Ele disse que família deve perdoar. Respondi que perdão e empréstimo são coisas diferentes. Ele não respondeu, pois sabe que é verdade. Desliguei e voltei ao celeiro. O celeiro sempre fez mais sentido para mim do que essas conversas. O e-mail chegou por engano porque Travis, ao encaminhar algo para minha mãe, usou meu endereço em vez do dela. Isso acontece, mas teve um custo inesperado. O e-mail veio com várias mensagens anteriores. 6 anos de conversa que ninguém cortou antes de enviar. Fui rolando como quem busca contexto, sem grandes expectativas. Então achei meu nome. Minha mãe escreveu isso na primavera após a morte de Daniel, semanas depois de eu ter ido à varanda dela à noite. Aceitar seria desperdiçar dinheiro. Ela fez suas escolhas. Meu pai concordou. Ele falou em proteger Travis na empresa e evitar obrigações insustentáveis. Depois veio a mensagem da minha mãe que imprimi. Mantivemos a civilidade e não rompemos totalmente. Se o rancho tiver valor, queremos deixar a porta entreaberta. Li isso 3 vezes na mesa da cozinha em Cedar Hollow, com a luz da manhã entrando pela janela e os gêmeos de 9 anos comendo cereal perto. Eles não tinham me esquecido por tristeza, medo ou por estarem sobrecarregados. Eles não tinham tomado uma decisão difícil em um momento ruim e se arrependido desde então. Eles fizeram uma avaliação calculada. Eles me arquivaram como uma ação de desempenho ruim. Mantém, não vendem, checam se melhora. Um ativo desvalorizado, guardado para possível valorização. Pausa rápida. Se quiser mais histórias como essa, e com melhor qualidade, acesse meu Spotify na descrição. Pensei nisso por muito tempo e depois imprimi. Não para advogado, nem como prova. Só para que eu tivesse um objeto físico que contasse a verdadeira história, para que eu nunca mais, em um momento de fraqueza, ou em um feriado, ou em uma ligação que começasse de forma calorosa, confundisse o que eles estavam fazendo com amor, dobrei o papel, guardei no criado mudo e voltei à cozinha. Quem quer mais cereal? Preciso explicar a proposta, pois ela não surgiu do nada nem foi rápida. No 7º ano, a Operação Callaway de cavalos quarto de milha em Cedar Hollow, Texas, contava com 43 cavalos ativos, lista de espera de 18 meses
dólares para a reprodução e já havia treinado 9 classificados para o Mundial da AK. Já saímos 2 vezes na revista Quarter Horse News e em uma matéria do Wall Street Journal sobre operações agrícolas boutique que gerou mais ligações do que eu esperava. Recebi uma ligação da Meridian Land Partners, grupo de Dallas representado pelo advogado imobiliário Jonathan Hale, com 22 anos de experiência em aquisições agrícolas. Eles criavam um empreendimento de conservação e luxo equestre no Texas Hill Country e buscavam ancorá-lo com uma operação já reconhecida. Jonathan Hale me ligou numa tarde de quinta-feira em outubro. Ele era direto, comedido e parecia habituado a conversas onde ambos sabiam o que faziam. Ele afirmou que a Meridian queria fazer uma oferta séria pela operação e pela terra, e perguntou se eu aceitaria conversar. Respondi que aceitava informações, mas não decidiria nada. O que se seguiu foram 4 meses de diligência prévia, 3 rodadas de negociação e muitas horas com minha advogada, Patrícia Reis, da Reis Direito Agrícola em Austin. 30 anos de experiência. A pessoa mais inteligente com quem trabalhei em qualquer área. Depois, passei dezembro dormindo. Patrícia Reis é uma advogada que só comemora quando tudo está assinado e financiado e também não deixou que eu comemorasse antes. Ela revisou cada cláusula do contrato com a atenção de quem já viu bons negócios desmoronarem nos detalhes, contestou 3 disposições que criariam obrigações operacionais indesejadas e conseguiu reestruturá-las. O valor final foi 100 milhões de dólares. Assinei os papéis numa manhã de quarta no escritório da Patrícia em Austin. Ela me deu uma caneta. Assinei meu nome 4 vezes. Sentamos na sala dela, onde serviu 2 uísques guardados na gaveta, dizendo que era para celebrar fechamentos. E comentou: "Você construiu algo notável." Pensei no Daniel. Pensei no Walt e na Ruth no estacionamento do Pressão Arterial. Pensei na luz da varanda. Eu disse: "Muita gente construiu isso. Antes da comemoração, antes da imprensa, antes de tudo o que veio depois." Passei a semana entre a assinatura e o anúncio público no escritório da Patrícia Reis e no escritório do Tomás Vitor, advogado de confiança e de patrimônio, 34 anos de experiência, a pessoa para quem Patrícia me indicou para fazer o trabalho estrutural que eu precisava antes que alguém soubesse o valor. 3 documentos. O primeiro, um fundo irrevogável para Clara e Jaime, capitalizado e estruturado para ser inacessível a qualquer mecanismo legal, processo, reivindicação ou ordem judicial. Tomás Vitor já criara fundos para proteger bens de desafios legais sofisticados. Fez o meu em 2 semanas e afirmou que, profissionalmente, estava o mais seguro possível. Assinei numa sexta à tarde e senti um alívio no peito que nem sabia existir. O segundo foi uma escritura. Os 80 acres originais que Walt e Ruth Calloway tinham dado para mim e para Daniel como presente de casamento, a terra onde toda a operação havia sido construída, a terra que era tecnicamente minha como parte do valor recebido na aquisição quando a Meridian assumiu a propriedade da área expandida. Eu transferi de volta para Walt e Ruth, livre e desimpedido, com uma cláusula restritiva impedindo a venda futura e um vínculo de fideicomisso que financiaria a manutenção, os impostos e quaisquer despesas de subsistência de que eles precisassem pelo resto de suas vidas. Ruth tinha 67 anos. Walt tinha 71. Eles passaram 8 anos tratando meus filhos como netos e a mim como nora, no sentido completo da palavra, sem que Daniel estivesse lá para exigir isso. A terra pertencia a eles. Sempre pertenceu. Thomas Wicker me guiou durante a assinatura com sua eficiência tranquila característica e então disse, depois que coloquei a caneta de lado: "Em 34 anos, nunca tive um cliente que devolvesse uma terra. Eles me deram primeiro", respondi. O terceiro, a Fundação de Bolsas Memorial Daniel Calloway, financiada por 25 anos e gerida por uma fundação do Texas, oferece bolsas anuais para ensino superior e educação profissionalizante. Escrevi os critérios de preferência em linguagem simples, sem modelo. A prioridade é para candidatos criando filhos sem parceiro. Patrícia Reis, Tomás Wicker e Marcos Torres, que chorou na minha cozinha ao saber e depois pediu desculpas por isso, foram os únicos que sabiam de tudo antes da celebração. Assinei os documentos antes da imprensa chegar, sem deixar nada para negociar quando a família viesse. 300 pessoas do setor e do meio dos cavalos vieram ao sítio num sábado de abril. Moradores de Cedar Hollow viram a operação crescer de um celeiro e açude até ser vendida por 100 milhões de dólares. Walt e Ruth estavam presentes. Ruth com o vestido azul da igreja na Páscoa. Walt com suas melhores botas e um paletó novo para mim. Eles ficaram à margem da multidão, com o orgulho de quem não costuma ser o centro das atenções. Minha família apareceu sem convite. Digo isso sem rodeios porque é a pura verdade. Havia uma lista, mas seus nomes não estavam lá. Eles vieram de Amarillo numa viagem de 4 horas mesmo assim, o que já diz muito sobre a relação deles com o conceito de convite. Minha mãe chegou com seu melhor casaco, aquele cinza escuro que ela reserva para ocasiões que ela considera importantes o suficiente para justificar sua presença. Ela fazia sala perto da entrada com uma técnica específica que eu reconhecia de todos os eventos da minha infância.
infância. Circulando entre desconhecidos, abordava quem parecesse importante e já se identificava antes que pedissem. A mãe da Beth, tão orgulhosa dela, sempre soubemos que ela era capaz. Travis achou um lugar perto da câmera da imprensa. Observei-o conversando com Kevin Marsh, repórter do Austin American Statesman, que veio cobrir o anúncio da aquisição. Vi Travis falar do sacrifício da família, da estrutura de apoio e da base que ofereceram. Meu pai seguia os dois, sem se envolver totalmente, mas também não completamente distante. Ele me olhou uma vez na multidão e desviou. Sempre preferiu olhar para o chão em vez de mim. Até no fim, diante de todos, escolheu o chão. Eles se sentaram na primeira fila do programa, nos assentos centrais, a posição reservada à família em uma cerimônia, com a confiança de quem nunca questionou seu direito de ocupar o melhor lugar disponível. Minha mãe acenou discretamente ao me ver. Voltei a olhar meus cartões de anotações. Subi ao palco e encarei 300 pessoas, com Walt e Ruth ao fundo. Thomas Wicker e Patrícia Reis à esquerda. Marcos Torres com a família, filha no colo e esposa ao lado. Pessoas de Cedar Hollow que trouxeram travessas de comida quando Daniel morreu e sempre me trataram como vizinha. Meus filhos Claire e James, de 9 anos, estavam em assentos reservados na terceira fileira, com Ruth apoiando a mão no ombro de Claire. Na primeira fileira, vi 3 rostos conhecidos. Agradeci às pessoas que tinham aparecido. Não usei essa expressão de modo abstrato, usei de forma específica, exatamente no sentido que eu queria. No estacionamento do posto pressão arterial em Cedar Hollow, numa noite de setembro há 8 anos, um homem trocava cadeirinhas de carro com botas de trabalho, enquanto uma mulher enrolava um bebê em uma colcha azul de estrelas sob luz fluorescente. Falei o nome da fundação em voz alta, Daniel Calloway, com quase 6 metros de altura no banner atrás de mim, seu nome no lugar a que pertencia. Pedi que Walt e Ruth se levantassem. Ruth foi a primeira. Walt colocou a mão na parte baixa das costas dela, como sempre faz. Esse gesto silencioso e instintivo, que observei por 8 anos, eu entendia como sua própria forma de linguagem. Eles ficaram juntos no meio de 300 pessoas que agora estavam completamente em silêncio. Eu contei para a plateia sobre a escritura. Eu contei para eles que os 80 acres originais da terra dos Calloway, os acres que tinham sido a base de tudo, tinham sido transferidos de volta para Walt e Ruth Calloway, livres e desimpedidos para sempre, com tudo de que precisariam pelo resto da vida. 8 anos atrás, deram um lar a uma estranha sem que ninguém pedisse e sem impor condições. Ruth fez um som que nunca ouvi antes, levando a mão à boca. Walt ficou imóvel, com o maxilar tenso e olhos brilhando. Ele assentiu lentamente, do jeito que faz quando algo está certo e não há mais o que dizer. A multidão se levantou, todos os 300, quase ao mesmo tempo, tão juntas quanto as pessoas de fato conseguem, levantando-se sob a luz do sol de abril na terra que estava voltando para as pessoas a quem sempre pertenceu. Olhei para a primeira fileira, 3 rostos, ainda sentados. O sorriso da minha mãe ficou fixo no rosto dela, como se tivesse sido pintado ali, presente na forma, mas ausente no significado. Travis White calculava em tempo real pela expressão da boca, percebendo que tudo o que esperava já fora entregue antes de passar pelo portão. Meu pai olhava para o mesmo chão de sempre. Sem elevar a voz, falei ao microfone para 300 pessoas. Família não é quem compartilha sangue, mas quem apareceu. Falei tão baixo que a plateia precisou se inclinar para ouvir. O silêncio depois foi o mais barulhento do dia. A voz da minha mãe veio da primeira fila, aguda e pública, sem o calor que mostrava à plateia. Como ousa humilhar sua família diante de todos? 300 pessoas ouviram. Olhei para ela. Já tinha pensado mais de uma vez nos anos entre a varanda e este momento no que sentiria quando ele chegasse. Triunfo, tristeza ou algo mais complexo. Se eu queria que ela entendesse ou só visse, se precisaria de alguma coisa dela. De pé no palco sob o sol de abril, com Walt, Ruth, a multidão, o nome de Daniel na faixa atrás e meus filhos na terceira fileira, percebi que não sentia o esperado. Eu me sentia lúcida. A mesma clareza que tive ao sair dirigindo no escuro com 2 cadeirinhas na caminhonete. A clareza de quem perdeu a esperança num resultado e percebeu, após isso, que continua de pé e seguindo em frente. A luz da varanda, mãe? Falei baixinho no microfone para 300 pessoas que lembrariam disso ao sair do vale. Você apagou. Eu não. Ela abriu e fechou a boca. A mulher calma estava no palco. A barulhenta, na primeira fila. Pela primeira vez, a varanda era minha. 6 meses depois, o fundo fiduciário foi selado e financiado. Claire e James, na 5ª série, ainda não entendem o que isso significa, como deveria ser. Ruth repintou a varanda do 412 Sycamore, a antiga casa de fazenda dos Calloway em Cedar Hollow, que agora pertence totalmente a eles. Walt instalou uma cerca no Pasto Sul, algo que queria há 11 anos. Marcos Torres gerencia o programa de reprodução sob a nova administração. Ele recebeu uma participação societária no acordo de transição, algo que ele não sabia que estava por vir e que eu preferi não contar para ele até que estivesse assinado, porque eu não queria que ele se sentisse obrigado por algo que ele já tinha conquistado. Minha mãe enviou 3 e-mails desde a celebração, todos cuidadosamente escritos, como quem quer registrar tudo corretamente. A palavra multidão aparece em todos. Travis ligou uma vez, mas deixei cair na caixa postal. Ele disse que tem pensado muito. Ele disse que esperava que a gente pudesse chegar a um ponto em que pudéssemos conversar. Ele não falou nada sobre a varanda. Eu não liguei de volta. Não estou usando o silêncio como punição. Eu realmente não
não sei que tipo de conversa está disponível para nós. E decidi que não saber é um motivo aceitável para esperar, talvez indefinidamente. Meu pai não entrou em contato comigo. Às vezes penso nele parado na primeira fila da cerimônia, olhando para o chão como fez por 37 anos e percebo que não sinto mais nada sobre isso. Nem raiva, nem tristeza, algo já metabolizado além de ter nome. Todas as manhãs acordo em Cedar Hollow, tomo café na varanda e vejo o sol nascer sobre o pasto sul, lembrando as 7 palavras de Ruth no posto. Coloca mais 2 pratos. Agora eles são nossos. Sem condições, cálculos ou arquivo ativo, manter e reavaliar se o valor subir. Só uma colcha de estrelas azuis, comida quente e uma mulher séria. Essa é a história. O resto só comprova isso.